É isso aí. Bom, estamos ao vivo então. Quero saudar a todos aí, desejar uma boa noite para todos que estão conosco aqui nessa transmissão. Eu vou ajustar aqui um pouquinho a posição da câmera enquanto você vai chegando aí. É uma noite de domingo, aqui em Guapiara, onde eu resido. Uma noite fria de domingo, né? Nós estamos aí, eu creio aí que perto dos 14 a 15 graus. Já teve noites mais frias, é bem verdade, mas não deixa de ser frio, né? Para quem está aí acostumado com a temperatura mais alta, não é aí o ideal, né? Mas é agradável aqui, pelo menos para mim, é uma noite um pouquinho fria, mas agradável, e glória a Deus porque a gente está com saúde, né? E a gente tem mais essa oportunidade de estudar a palavra de Deus. Hoje nós temos um tema assim importante e ao mesmo tempo um tema muito polêmico, né? O que acontece após a nossa morte? A vida após a morte? Que expectativa a Bíblia me dá? E o que o mundo convencional, o que as pessoas, o mundo contemporâneo diz sobre a vida além da morte, né? Nós vivemos em uma época onde muitas pessoas discutem, a discussão cai no campo filosófico, teológico, a discussão em várias esferas sobre a realidade da vida e também da morte, né? E você talvez deve se perguntar, bom, mas o que a Bíblia tem sobre esse assunto? Será que a Bíblia revela? Ninguém nunca voltou para contar para a gente como é do lado de lá, né? Ninguém nunca voltou para contar como é a vida após a morte. Mas a Bíblia tem sim um relato, vários textos, e ela tem um estudo programado muito profundo acerca desse tema. E é exatamente sobre isso que eu quero aí compartilhar com vocês nessa noite. Enquanto você vai chegando aí, eu vou compartilhando aqui, chamando alguns amigos, vou convidando aí algumas pessoas para participar conosco. Você tem a oportunidade também de marcar alguém aí, olha, convide um amigo, convide alguém aí para participar conosco. Talvez aquela pessoa que você está estudando a Bíblia com ele, dê a oportunidade a ele para poder participar aí conosco e de ter a oportunidade aí de poder discutir também, participar, quem sabe aí até fazer aí uma pergunta, né? Tô vendo que alguns já vão desejando aí uma boa noite. Eu já estendi o boa noite para os primeiros que chegaram, mas também quero estender o boa noite para você que está comigo aí agora, que chegou agora. Mais um domingo de quarentena aí, né? Graças a Deus, estamos aproximando do dia em que a nossa vida vai voltar ao normal. As nossas orações, elas continuam aí para as pessoas que estão passando, estão internadas, ou tem algum parente, algum familiar que está aí enfrentando esse grande desafio aí que é esse vírus, essa pandemia. Mas eu tenho fé em Deus que logo logo a situação vai se normalizar e nós vamos estar vivendo a nossa vida, né? Buscando aí os nossos sonhos, os nossos objetivos, com a nossa rotina normal, e mais breve ainda nós vamos ver Jesus Cristo voltar e Ele então vai pôr um fim em toda essa tragédia que nós estamos vivendo aí, ok? Bom, eu vou aqui organizar aqui a minha apresentação. Para você que me acompanha aqui pelo Facebook, você vai ouvir, né? Vai poder ter o mesmo índice de informações, porém não vai ver aqui não vai ver a apresentação PowerPoint. Mas não fique preocupado, no YouTube eu vou deixar o link aí abaixo nos comentários para aqueles que quiserem, né, futuramente aí quiserem ver a palestra com a apresentação. E se me pedirem também, podem me pedir aí inbox que eu mando a apresentação PowerPoint para todos também que quiserem essa apresentação para si, né, como objeto de estudo. É importante a gente sempre ter materiais, a gente sempre buscar o conhecimento da palavra do Senhor,
está sempre aprofundando o nosso conhecimento. Por quê? Primeiro porque a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós nunca cessaremos, né? Nós nunca vamos poder dizer assim, olha, eu já esgotei o que tinha para aprender da Bíblia. Isso não é uma verdade máxima, né? A Bíblia é uma fonte assim sem fim de conhecimento. Mas a gente sempre pode aprender um pouco mais. Se você quiser, você pode, né, através do estudo da palavra do Senhor, aprender mais e cada dia tá aprofundando o seu conhecimento. Eu me lembro da oportunidade que eu me assentei com um dos meus professores no seminário e eu perguntei para eles assim, perguntei para esse professor em especial, depois que o senhor terminou o seu PhD em teologia, o senhor já se sente assim como conhecedor de toda a Bíblia? Ele falou assim, não, de maneira alguma. Eu, com o meu PhD, eu só consegui perceber o quanto eu não sei nada de Bíblia, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova. Se a gente tiver humildade espiritual e intelectual para poder escavar, né, a gente vai encontrar tesouros maravilhosos na palavra de Deus. Sempre há uma coisa nova para aprender, sempre há um aprendizado novo que nós podemos ter. É só a gente buscar, é só a gente procurar e eu sei que a gente vai encontrar. Eu quero começar aqui mandando um abraço muito especial para todos os nossos irmãos aqui do distrito de Guapiara. Quero falar para os jovens que mês de julho nós vamos ter Missão Caleb com ou sem pandemia, né? Nós vamos ter Missão Caleb. Se tivermos ainda nesse confinamento, oro a Deus e clamo a Deus para que não, nós vamos fazer de maneira virtual. Vai ser uma maneira nova, desafiadora, mais desafiadora do que é normalmente, né? Mas nós vamos nessa pegada aí. Caso as coisas tenham se normalizado, nós vamos fazer como nós conhecemos a Missão Caleb. Vamos tentar mobilizar aí todo o distrito para a gente estar junto nessa Missão Caleb e poder recuperar todo esse tempo, né, que nós ficamos parados aí. Então não só direciono essa mensagem para os jovens, mas convido toda a igreja para se envolver. A Missão Caleb ela tem um intuito aí de, além de fazer ações sociais aqui na nossa comunidade, de inserir os nossos jovens na linha de frente do trabalho missionário, mas também traz um reavivamento espiritual, né? A gente começou 2020 aí cheio de vontade, cheio de planos, determinados aí a fazer muitas coisas para Deus, e aí a gente foi surpreendido, né, com essa realidade aí do Covid-19, que limitou as nossas ações, limitou o nosso raio de ação, mas ele é passageiro, ele é temporário. Tenho certeza que agora, com a retomada da nossa vida normal aí daqui a uns dias, nós vamos vir com a força toda e para a honra e glória de Deus, a igreja vai ter um reavivamento, vai voltar a ser como era e até melhor, né? Porque a gente vai valorizar aquilo que a gente tinha, que nos foi tirado por esse tempo, né? A gente vai valorizar isso. Então, eu espero em Deus, eu creio em Deus que esse vai ser o efeito que essa pandemia vai causar em nós, né? Então, que a gente possa estar envolvido e inserido aí. Em todos os departamentos, tem muita coisa aí no Ministério da Mulher, vamos ter o Impacto Esperança, né? Vamos distribuir os livros aí do Impacto Esperança, vamos se engajar em todas as frentes missionárias que a igreja tem, todas as ações, para que a gente possa abreviar a volta do nosso mestre e ao mesmo tempo ficarmos assim felizes, motivados e sempre unidos aí trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então esse era o meu recado. Um abraço a todas as nossas igrejas, igreja do Jardim, aqui do Jardim Pinheiros, para todos os nossos irmãos ali, que Deus abençoe ali a família do irmão Luiz Pacheco, da Marlene, né? A família do Carlos Peixe, sua esposa lá, o Marquinhos, o Marcos, a sua esposa, toda a família, a irmã Dilma, o Manuel, o irmão Lobo, todos os envolvidos aí, a Edna, que Deus abençoe todos vocês. O Júlio também mora do lado ali. Abençoe também os nossos irmãos aqui do Jardim Canuto também. Esses dias estavam fazendo uma festa no grupo da igreja ali, porque está se aproximando o momento de voltarmos a nos reunir, né? E a gente tem que festejar mesmo e manter esse pensamento. Olha, logo, logo vamos retomar nossa vida normal, mas eu acho que de tudo que a gente pode pensar, o melhor é o seguinte: tudo isso que a gente está vivendo é um forte indício da volta de Jesus. Essa é uma realidade assim máxima, e que os nossos olhos, o nosso coração tem que estar focado nisso. A gente tem que perceber que realmente esses acontecimentos
tem nos aproximado, né, do que a profecia bíblica nos diz. E nós vamos ver hoje algumas lições que vai fortalecer esse pensamento, e exatamente aí que a gente tem que, né, fortalecer assim, a nossa fé, a nossa esperança, para que Jesus Cristo possa voltar o quanto antes e nós possamos viver com Ele eternamente. Amém? Bom, antes da gente começar, quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus, vamos pedir aí a iluminação do Senhor Jesus Cristo para nós estudarmos a palavra de Deus. Querido Deus, sempre que abrimos a Tua palavra é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade e também um grande prazer, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero pedir perdão pelos nossos pecados, peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados da minha família, dos irmãos da igreja aqui do distrito, de todos os seus servos, Senhor. Perdão pelas nossas faltas, que o Senhor lave, meu Pai, as nossas vestes dos nossos pecados e que possamos estar puros, meu Pai, para recebermos a mensagem do Espírito Santo. Desculpa por nós sermos assim, instrumentos falíveis, que às vezes atrapalham, meu Pai, são um entrave para que a Tua palavra chegue até nós. Mas usa-nos, Pai, nessa noite, que eu possa conseguir extrair o que há de melhor em cada um de nós e assim a gente possa melhor te servir, Senhor. Tudo isso eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. É isso aí. Hoje, então, nós temos aí como tema o que vem depois da morte, né? O que vem depois da morte. Eu sei que hoje o mundo, seja o mundo cristão ou não cristão, muitos têm expectativa do que virá após a morte, né? Tem a famosa história do Ponço de Leão, que viajou os 4 cantos do mundo para tentar encontrar a fonte da juventude, né? Ele queria tomar água ali da fonte da juventude para ele viver eternamente. Só que ele bebeu a água, ele encontrou, mas ele não realizou o desejo que ele queria. E muitos têm corrido aí de um lado para o outro, tentando fugir desse mal terrível que é a morte, que causa separação, que causa dor, que causa tristeza, né? A gente tem sido aí bombardeado com muitas notícias de mortes e cada vez parece que vai se aproximando mais das pessoas que a gente conhece, né? A gente fica pensando, será que é verdade? Será que não tem um pouco de exagero nisso aí? Só que o tempo vai passando e a gente vai percebendo que as notícias elas vão se aproximando da gente, elas vão se aproximando de cada um de nós, dos nossos conhecidos, e isso vai trazendo um certo pavor. Ainda essa semana, outro fato que chamou a atenção do mundo, que todos estão comentando, houve uma grande comoção, foi a morte do homem negro lá em Minneapolis, o George Floyd, né? O policial o abordou ali, o imobilizou, colocou o joelho no pescoço dele, começou a asfixiar, e alguém gravando, e as pessoas pedindo, olha, você está matando ele asfixiado, e o policial ali com o joelho em cima do pescoço dele, não deu a mínima, e aquele jovem veio a falecer, independente se ele era um suspeito de ter cometido um crime, né? Um crime tido pela justiça como um crime leve, mas um crime, mas independente disso, foi uma morte assim covarde, né? Foi um assassinato covarde. E aí a gente vendo aquela sensação, a agonia, ele clamando, ele suplicando pela vida dele, clamando pelo amor de Deus que o libertasse, ele já estava preso, ele ia entrar no carro, mas parece que a vontade do policial era de matá-lo, né? O policial estava com sede de cometer aquele assassinato, nem mesmo o grupo ali das pessoas causando uma pressão para que ele parasse com isso, nem mesmo a filmagem das pessoas ali intimidou aquele policial branco de assassinar o rapaz e cometer, né, o que muitos estão chamando aí de genocídio, né? Ele matou por conta da cor da pele do rapaz, segundo o que tem se especulado. Mas fato é que a cena é chocante e ela causa uma profunda reflexão em nós. A que ponto nós chegamos, né? Uma das profecias bíblicas que Jesus disse lá em Mateus 24 era que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E esse acontecimento, esse fato, nada mais é do que mais uma prova de que, de fato, o amor tem se esfriado no coração das pessoas, né? Então, nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo e nós estamos presenciando várias demonstrações de covardia, de maldade
e também, pelo outro lado, nós vemos algumas pessoas sendo tocadas também pela solidariedade, aos dois efeitos, né? Tanto aqueles que sentem empatia pelo sofrimento do próximo, como aqueles que não têm sensibilidade alguma e têm praticado cada vez atos mais atrozes. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, esse é o cenário atual que nós estamos vivendo, que desenha, né, o cenário profético que Jesus Cristo havia dito há 2 milênios atrás. Mas a pergunta do nosso estudo, a pergunta capital do nosso estudo hoje, o cerne da nossa questão, por assim dizer, é: existe vida após a morte? Você já se pegou perguntando sobre isso? Ou você já se questionou, já procurou estudar, já procurou aí, quem sabe, livros, a filosofia ou qualquer recurso para tentar entender o que acontece após a morte? Para onde nós vamos? Como que fica a nossa mente, os nossos sentimentos? Como que fica a nossa crença, aquilo que a gente acreditar? Para onde a gente vai? Onde estão as pessoas que morreram, que nós amávamos? Para onde elas foram? São essas perguntas aí que nós vamos responder nessa noite. Tem pessoas que alegam ter poder e ter possibilidade de conversar com os mortos. Talvez você pode, se você quiser até escrever aí, você pode escrever, mas talvez você tenha tido uma experiência ou tenha conhecido alguém que disse para você que já viu alguém morto, ou que já teve a experiência de sair do seu corpo e ver o seu corpo de fora. Teve gente que já teve experiência de ter uma visão de alguém que já morreu e veio e disse algo que só os dois sabiam. Enfim, há muitas histórias. Será que os mortos sabem o que está acontecendo nesse mundo? Será que eles têm alguma influência sobre as coisas que acontecem nesse mundo? Você já se perguntou isso? Você já parou para pensar se o mundo real, o mundo que nós vivemos, sofre alguma influência dos espíritos? Ou se em algum momento os espíritos já influenciaram alguma decisão tomada nesse mundo? Por você, por algum líder, por alguma pessoa? Será que alguém pode sim ser influenciado por esses espíritos? Há uma outra linha de pensamento, há um outro grupo de pessoas que dizem que um dia todos vão desaparecer, que todo mundo vai deixar de existir, que a Terra vai ficar sozinha e que os seres humanos vai ser só uma história passada do universo e que virão aí vidas superiores e habitarão nesse mundo. Há aqueles que gostam de se envolver em artes ocultas, que fazem jogos ou que procuram médiums para poder questionar sobre o futuro. Há líderes, e a gente sabe ao longo da história, muitos grandes líderes, homens renomados, tinha ali o seu guru, aquele sábio, aquele médium espiritual, aquele guia espiritual que o ajudava a direcionar os seus passos, a tomar as suas decisões. Isso é uma realidade. O espiritismo hoje é uma das religiões que mais crescem no mundo. Há um grande número de pessoas buscando no espiritismo respostas para a sua vida, buscando nas adivinhações. Eu peguei uma definição do dicionário Webster sobre espiritismo. O que é espiritismo? E segundo o dicionário Webster, espiritismo é a teoria de que o fenômeno mediúnico é causado pelo espírito dos mortos. Então note como o dicionário começa a dar o conceito de espiritismo. O espiritismo é uma teoria, não é uma experiência, não é uma ciência, não é uma religião, não é uma filosofia, mas o espiritismo é uma teoria de que existe um fenômeno de comunicação dos vivos com os mortos. E os mortos, eles é que causam essa comunicação. Eles é que vêm à esfera humana e eles se conectam com os seres humanos. Já o Manual dos Espíritas, o NCAC, Spiritualist Manual, ele diz: o Espiritismo é a ciência, a filosofia e a religião da vida contínua. Ou seja, a ideia da vida contínua, provida do Espiritismo, diz que não existe final. Diz que o espírito, ele, quando sai de um corpo, o corpo é usado como um hospedeiro, e aí ao morrer, esse espírito, ele fica vagando pelo universo, ele vai para uma outra esfera, para um outro plano, né, que eles chamam de plano espiritual, e aí ele evolui, ele é como se ele subisse um degrau nessa escalada eterna dele. E então ele vai reencarnando em várias e várias vidas, e cada uma dessas encarnações
ele tem a oportunidade de evoluir, de crescer, de fazer boas obras e assim se tornar um espírito melhor. E segundo a crença espírita, quando ele chega no ápice, né, ele é convidado a voltar lá para o início, e esses são os gurus, né, aqueles que são guias espirituais, são aqueles que se colocam à disposição de voltar lá no início da jornada para guiar outras pessoas pelo caminho. É isso, em tese, né, fazendo um resumão aqui do que o Espiritismo diz. Talvez você já ouviu a história desse bispo, Bishop Pike. Ele foi um bispo que se enveredou pelo caminho do Espiritismo e ele perdeu até mesmo a sanidade dele. Ele começou ali a invocar os espíritos, ele começou a trabalhar com o ocultismo, e esse homem ele cometeu várias coisas assim terríveis. Ele teve assim experiências, segundo ele, psicológicas, psíquicas, que vão além da compreensão humana. Ele viu coisas que um ser humano normal jamais teria condições de ver. Segundo Bishop Pike, ao conhecer o Espiritismo, é como se as janelas da mente dele se abrissem para o novo mundo. Mas mais para frente eu vou contar para vocês o que aconteceu de fato com esse homem. Talvez você tenha visto seu filho assistindo ou lendo livros e revistas aí sobre ocultismo. Hoje em dia, infelizmente, esse tipo de cultura tem se disseminado pelo mundo. Culturas pagãs como o Wicca, como as culturas nórdicas, né, dos deuses pagãos como Thor, Odin e outros deuses nórdicos, divindades pagãs. O próprio livro do Harry Potter, que traz a bruxaria ali como protagonista, né, como algo glamourizado. Os filmes de terror que tratam o exorcismo assim como uma prática em que os poderes malignos parecem ter mais poder do que os poderes divinos, e eles protagonizam como sendo ali, quanto mais terrível é a possessão demoníaca, mais atraente parece ser o filme, né? Então, esse é o modelo de filme e o modelo de visão que o mundo está tendo nos dias de hoje. Existem as sessões espíritas. Sessões espíritas são uma mesa onde as pessoas se conectam ali, dão as mãos, alguns colocam uma água ali, um copo de água no meio da mesa. Às vezes o local é sombrio, é escuro, e as pessoas se reúnem ali para invocar os espíritos. Então elas começam a ouvir vozes, segundo o relato dessas pessoas, elas podem ouvir vozes familiares ali de parentes, de amigos, de pessoas próximas, e essas pessoas alegam, né, estar voltando ali para se comunicar, para trazer informações que estão vedadas aos olhos dos vivos, né? Então elas de fato relatam essas experiências. Agora, se aconteceram, a gente não tem como alegar. Uma coisa é certa, a palavra de Deus lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a verdade máxima da palavra de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. A gente entende salário como pagamento das nossas obras, né? Como pagamento das nossas escolhas, pagamento das coisas que nós fazemos. Nós somos pecadores, nós vivemos em uma condição pecaminosa. E o pagamento dessa nossa vida pecaminosa nada mais é do que morte. Então, a primeira informação que nós extraímos da Bíblia hoje, ela já vai de choque contra tudo isso que nós vimos que o Espiritismo prega. Não existe uma vida contínua. A morte é uma interrupção na vida do homem. O homem, ele está fadado à morte. Por quê? Porque o pecado entrou na história humana. Então essa primeira alegação da Bíblia, esse primeiro texto bíblico, ele já vem em choque com o que nós vimos aqui dos conceitos espíritas. Um outro texto que você conhece, mas eu gostaria de compartilhar com você nessa noite também e te relembrar, é aquele que está escrito lá em Eclesiastes 9, versículo 5. Eclesiastes 9, versículo 5 diz assim, nós lemos assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Então note que essa é uma outra alegação da Bíblia, um outro texto bíblico que bate de frente, que vai contra a esse conceito espírita, dessa comunicação mediúnica entre os mortos, o mundo dos mortos e os vivos. A única coisa que os vivos sabem é que um dia eles vão morrer. Agora, já os mortos, a Bíblia, a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 9:5, diz que os mortos não sabem de coisa alguma. Os mortos, eles deixaram de existir.
o versículo seguinte diz que amor, ódio, tristeza, ganância, felicidade, nada disso é realidade para os mortos. Eles deixaram de existir, eles deixaram de ter esses sentimentos, eles deixaram de ter essas experiências. Não tem nada relacionado ao que diz os espíritos. Há um escritor famoso chamado E.W. Sprague, e ele diz o seguinte: o espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. E isso é exatamente o que a serpente diz: certamente não morrerás. Lá em Gênesis 3:4. Nisto, como em muitas outras passagens bíblicas, o diabo disse a verdade e o Senhor cometeu um erro. Será que é isso? Será que, como o diabo falou para Eva e falou para Adão naquele momento, olha, podem comer do fruto que vocês não vão morrer. E Deus falou, olha, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Será que o diabo está certo e Deus está errado? Porque por um lado o Espiritismo diz que os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos. Por outro lado, Deus diz, olha, não há qualquer comunicação. A palavra de Deus é muito clara e taxativa quanto a isso. Não há qualquer tipo de comunicação. Os mortos não sabem coisa alguma. Eles não têm nenhuma participação no mundo dos vivos. É muito claro isso que a Bíblia diz. Mas, mais uma vez eu pergunto, será que o diabo está certo e Deus está errado? Esse mesmo Senhor diz o seguinte: ambos os lados da morte vivem em comunhão ininterrupta. Todos os fatos apontam para a existência contínua de nossos entes queridos. Se isso fosse verdade, como explicar, há muitas pessoas que a maioria esmagadora perderam seus entes queridos e nenhum deles voltou para contar como era do outro lado. O que o Espiritismo usa, na maioria das vezes, são de pessoas fragilizadas emocionalmente, pessoas que tiveram grandes perdas. O diabo se vale desses momentos. Há muitas pessoas charlatãs também por trás, dessas mesas espíritas, que usam da fragilidade emocional e psíquica das pessoas depois de uma perda, e aí fazem com que essas pessoas acreditem que estão se comunicando com seus entes queridos. Isso é lamentável, mas existe um grande número de pessoas sendo enganadas por esses aproveitadores. Mas, amados, é possível que exista sim manifestações ocultas nessas mesas. O diabo tem o seu poder. O seu poder é infinitamente menor do que o poder de Deus, mas ele tem o seu poder e ele é um inimigo real, a gente não pode se esquecer disso. O diabo é um inimigo real e ele é um enganador. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela lá em Gênesis 2, versículo 7. Para nós entendermos essa dinâmica da vida e da morte, nós precisamos recorrer ao princípio de tudo. E Gênesis nada mais é do que o princípio de todas as coisas. Gênesis é o começo. E nesse texto lá de Gênesis 2, versículo 7, nós vamos entender como nós fomos formados. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 2, verso 7. Perdão. Gênesis 2, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então note uma coisa aqui importante. Deus pegou o pó da terra, ele formou o homem ali, fez o boneco perfeito ali do ser humano, e ele soprou o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Aqui o conceito que precisa está bem claro na sua mente, é que nós nos tornamos uma alma vivente. A palavra alma, que vem do hebraico, em algumas partes da Bíblia ele aparece como nefesh, outras chamar, mas significa corpo, corpo e espírito unidos, ou seja, o fôlego de vida com o pó da terra unido é uma união psicossomática, é uma união de corpo e do fôlego de vida. Nós nos tornamos uma alma vivente. A alma não é um espectro, como o Espiritismo diz, não é um fantasminha ou uma coisa abstrata, que fica vagando por aí conscientemente, um fantasminha, não é isso. A alma é o corpo.
A Bíblia trata a alma como corpo, como você está vendo aqui a matéria, eu conversando com você, dialogando, que pensa, que tem opinião, que expõe a sua opinião, que tem um senso crítico, que tem uma personalidade. Isso é uma alma. Você é uma alma, então você é uma alma e não possui uma alma. Esse conceito que você precisa ter bem claro. Esse é um choque de duas visões, que é a visão grega, que tem essa visão dicotômica, alguns dizem até tricotômica da formação do homem, que divide corpo e alma, né? Na visão grega. Já na visão hebraica não há essa divisão. A visão hebraica, que é a visão bíblica, ela não tem essa divisão. O corpo e espírito é uma coisa só, é a mesma coisa. Quando a gente vai para a palavra no grego, que é psique, tem que ver com isso, com a essência de uma pessoa, a sua personalidade, né? Tanto a sua imagem como a sua personalidade. Isso é uma alma. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero trazer para você. A gente usa um exemplo muito simples. Imagine uma lâmpada, né? Você tem uma lâmpada na sua casa e a lâmpada ela gera luz no ambiente onde ela está. Por quê? Porque a energia vai até a lâmpada e o sistema da lâmpada ali faz com que a energia se transforme em luz, em feixes de luz. E isso faz com que a iluminação aconteça no ambiente. Então, a energia elétrica mais a lâmpada faz com que a luz ilumine aquele ambiente. Então, é a união das duas coisas. O corpo, a alma bíblica, né, como a Bíblia traz esse conceito, é exatamente igual. Deus pegou o pó da terra, formou o ser humano e soprou o fôlego de vida na sua narina e ele então veio se tornar uma alma vivente. Já em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7, a Bíblia nos traz mais uma informação do que acontece quando o ser humano ele morre. Essa união psicossomática de pó da terra e fôlego de vida que se transforma em um ser humano cheio de personalidade, de opinião. O que acontece quando ele morre, né? Será que há uma separação? O que a palavra de Deus diz? Lá em Eclesiastes 12:7 você lê assim: o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então isso casa com o que nós lemos no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, que diz que os mortos não sabem de coisa alguma, não há consciência nesta alma, uma vez que ela veio a morrer e ela perdeu o fôlego de vida. Não há, os mortos não têm participação no mundo dos vivos, é o que a palavra de Deus nos traz como informação. Então a alma morta nada mais é do que o corpo que foi formado por Deus, menos o fôlego de vida. E a alma viva é o corpo, né, como nós temos essa matéria, mais o fôlego de vida, que é o conceito de espírito que a Bíblia traz. Então, tendo isso em mente, queridos, nós precisamos nos desvencilhar do conceito grego dicotômico entre corpo e alma. A gente, desde criança, né, nós somos aí, eu me lembro que quando criança tinha aquele filme o Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, né? Então, desde criança, a gente via que quando os personagens dos desenhos animados morriam, o que acontecia? A alma saía do corpo deles ali, a alma do personagem saía e ele ia direto para o céu ou ia para o inferno, né? Então, esse tipo de coisa, a cultura popular, né, as mídias, os meios de comunicação, todos esses recursos que o mundo usa ali para comunicar com as pessoas, fazem com que a gente tenha esse pensamento equivocado com relação à morte, com relação, né, à alma e o corpo. Ok? Tendo dito isso, eu quero que você se recorde que eu mencionei agora há pouco o texto lá de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, que diz que os mortos não sabem de coisa alguma. Mas agora eu quero que você abra em Jó, capítulo 27, versículo 3. Jó, capítulo 27, versículo 3. Abra sua Bíblia aí em Jó. Se você tem a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui também. O livro de Jó fica um pouquinho, é o livro anterior, o livro dos Salmos ali, né? E olha o que o texto bíblico nos diz aqui, ó, Jó 27, 3. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, e o verso 4 vai terminar: nunca os meus lábios falarão justiça, nem a minha língua pronunciará engano. O que o texto está querendo dizer aqui, o
que o Jó escreveu, que Moisés escreveu aqui quando escreveu o livro de Jó, ele está dizendo o seguinte, que a vida é o conceito que está implícito no texto, apesar de não ser o foco do texto, o conceito está implícito. Ele diz assim, olha, a vida acontece enquanto o fôlego de vida dado por Deus está nas nossas narinas e nós possuímos esse fôlego de vida. Uma vez que nós perdemos esse fôlego de vida, nós não temos mais a nossa vida, nós não somos mais alma vivente. Deu para compreender isso? Então, todas essas informações que nós encontramos aí, né, nessas outras culturas ou nesses outros pensamentos de outras religiões, porque quando a pessoa morre, o espírito dela vai ou para o purgatório para pagar os pecados, ou vai direto para o céu, ou vai para o inferno, vai para o Elísio, vai para o Tártaros. Essa não é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem provinda da palavra de Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 29 e depois o versículo 34, a palavra de Deus diz assim: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, pois Davi não subiu ao céu. Paulo está dizendo que Davi, e olha que Paulo está falando de um dos principais personagens, o principal rei, com certeza, mas um dos principais personagens da história do povo hebreu, o rei Davi. E ele está dizendo assim, olha, Davi, o mesmo Davi que está lá na galeria da fé, ele morreu e foi sepultado, e ele está no pó, e ele descansa no pó, assim como os patriarcas estão, e ele não subiu aos céus. Quem trazia essa alegação naquela época, trazia uma alegação equivocada. Davi, a exemplo de todos os grandes homens de Deus, não subiu ao céu. Paulo ainda vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 4, eu estou trazendo para você vários textos bíblicos para te fundamentar, para nós entrarmos de cabeça nesse tema e concluirmos o tema dessa noite. Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8. Vai anotando os textos bíblicos, depois com calma você pega todos esses textos, você lê esses textos aí. Eu vou deixar depois nos comentários todos os textos que nós usamos aqui nessa noite, para que você possa fazer uma recapitulação e aprofundar o seu conhecimento nesse assunto. Paulo diz assim, combati o bom combate, você conhece o texto, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, e agora preste atenção no que Paulo diz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então Paulo projeta para o futuro a coroa de glória, ou seja, a vida eterna. Paulo está dizendo, olha, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, minha vida está acabando, eu vou morrer, mas a minha coroa está guardada. E no futuro, o meu Redentor me dará essa coroa de glória. Então esse era o conceito que o apóstolo Paulo, do que ele acreditava sobre a vida após a morte. João, o Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, anote aí João 5, 28 e 29, diz assim, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então, João 5, 28 e 29 agora fala que esses mortos que foram para o pó, como o exemplo que foi citado lá em Atos, né, do rei Davi, eles vão ressuscitar e serão julgados segundo as suas obras. Haverá um juízo, e nesse juízo todas as obras serão julgadas. E aí o texto diz, os que fizeram bem, eles ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram mal ressuscitarão para a condenação da morte eterna. Haverá duas ressurreições, a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios. Eu não vou aprofundar nesse tema, porque esse é objeto de estudos posteriores que nós vamos ter. Daniel 12, verso 2 diz assim, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A Bíblia não diz que existem almas vagando por aí. A Bíblia não diz que existem mortos falando com vivos. A Bíblia não diz que existem
pessoas, mesmo tendo uma vida digna e boa e temente a Deus, que estão lá no paraíso, a não ser, né, Enoque, que a Bíblia informa que Deus o tomou para si, a não ser Elias, que a Bíblia informa que foi trasladado, né, foi levado para os céus, e a não ser Moisés, que foi ressuscitado. Além desses três, não há ninguém no reino dos céus e não há ninguém no inferno. Isso não é uma informação bíblica. Até mesmo você que talvez seja de uma denominação evangélica pode estar chocado nesse momento. Você pode estar pensando, puxa, mas eu acreditava e eu fui movido a evidências na minha igreja de que as pessoas ou vão para o céu ou vão para o inferno assim que elas morrem. Mas como que é isso? A Bíblia não tem essa informação. Note o que Daniel diz: multidões dormem no pó. E aqui tem um outro conceito que eu quero sublinhar desse texto, é que a Bíblia trata a morte como um sono. O que é a morte? É um sono. Imagina aquele dia que você chegou muito cansado em casa, e provavelmente isso já aconteceu com você, e você deitou na sua cama ali cansado, deu aquela espreguiçada, né? E aí você dormiu, e à noite passou ali 6 horas, 7 horas, passaram no estalar de dedos. E quando você abriu os olhos, parece que foi um flash. Você já acordou e ali a janela, a cortina estava clara, já era dia, era hora de levantar, ir para o trabalho, seguir a vida. E você dormiu, não teve nenhum sonho, você não acordou, não levantou, não fez nada. E 8 horas, 7 horas passou como um estalar de dedos. Assim é o sono daqueles que dormem no pó da terra. Eles não têm participação nenhuma com o mundo dos vivos. Queria propor para você a seguinte história. Uma mulher chegou para o pastor e ouviu o pastor pregando acerca desse tema, e ela disse assim: pastor, mas puxa vida, eu até agora acreditava que os meus pais, os meus avós estavam lá no céu, e eles estavam ali orando por mim, intercedendo por mim, cuidando de mim. Como o senhor me explica que isso não está na Bíblia? Como que eu vou entender agora o porquê que eles não estão no céu? Por que Deus não os levou para o céu, sendo que eles foram fiéis até o último dia de vida deles? Isso não é justo. Então o pastor, ele muito pacientemente encostou nessa mulher e disse o seguinte: olha, imagine que os seus pais estivessem lá. A senhora me relatou que perdeu um filho, né? Teve um aborto logo no primeiro filho que a senhora teve, e foi um dos momentos mais terríveis da sua vida. Isso é verdade, não é? E ela disse: é verdade. Imagine a felicidade, seus pais vivendo ali no lugar perfeito. Você acha que eles seriam felizes vendo você lá do céu, gozando ali da felicidade ao lado de Jesus, vendo você sofrendo aqui embaixo? Vendo, por exemplo, seu filho crescer, e como a senhora mencionou comigo, ele se envolveu com drogas e é um viciado em drogas, que está lutando para se livrar. Você acha que eles seriam felizes em ver o neto deles nessa circunstância? Em ver pessoas que eles amam sofrendo tanto? Não é uma realidade bíblica, não faz sentido algum isso. E aquela mulher então refletiu e falou: o senhor tem razão. É melhor todos nós desfrutarmos desse momento juntos. Faz muito mais sentido isso. É só uma questão de reflexão, de você ler o texto bíblico e você refletir, você racionalizar. A Bíblia é muito clara, ela não deixa margem para dúvidas. Esse é um assunto que a Bíblia tem vários textos e ela tem um conceito muito firme, uma doutrina muito firme sobre o que vai acontecer com vivos e mortos. Mas claro, isso passa por uma submissão à palavra de Deus. A fé, para ela ser genuína, ela tem que ser submissa a Deus. A gente não pode deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, o nosso suposto conhecimento intelectual falar mais alto, porque a palavra de Deus, ela deve ser a nossa regra de fé e prática. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele teve uma experiência muito interessante. Ele estava ali com seus discípulos, de repente 2 mensageiros se aproximaram de Jesus e eles disseram algo para Jesus que chamou a atenção dos discípulos. E os discípulos olharam e perguntaram para Jesus o que havia acontecido. E então Jesus disse o seguinte: olha, Lázaro dormiu, Lázaro adormeceu. Você conhece a história? E então os discípulos disseram: mas se ele adormeceu, está tudo bem, não aconteceu nada. Mas Jesus Cristo, depois disso, está lá em João 11, né? Esse texto, você pode ler do versículo 11 em diante. Jesus então diz para eles: olha, Lázaro adormeceu, mas eu estou indo para acordá-lo. O sono que ele está dormindo é o sono da morte. Depois Jesus falou claramente, no versículo 14, Lázaro morreu. O próprio Jesus Cristo tratou a morte como um sono. Esse não é um conceito vindo da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Essa não é uma doutrina da igreja, é uma doutrina bíblica, está na Bíblia. Há vários textos da Bíblia que mencionam esse conceito de que a morte é um sono. E aí Jesus Cristo foi lá, então, e ressuscitou Lázaro. Você conhece a história? Jesus, então, ressuscita Lázaro e a história segue. O que acontece, então, neste momento em que a nossa vida é interrompida, né? O que acontece com o ser humano quando ele perde a sua vida? A sua memória, né, o seu conhecimento, tudo para naquele exato momento. Vai ficar em branco durante todo o período que ele tiver descansando no pó da terra. E no dia que ele ressuscitar, e como nós vimos em João, vai haver duas ressurreições, lá em Daniel também, uma ressurreição para aqueles que vão ser salvos e uma ressurreição para os ímpios que vão ser condenados. A gente vai ver isso mais para frente. Até esse momento é que eles vão recobrar a consciência do ponto onde eles pararam. Então, naquele ponto onde a vida deles foi interrompida, a consciência deles vai ser recobrada. Você se lembra do episódio quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, né? Jesus estava na cruz e havia dois malfeitores crucificados ao lado de Jesus, um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Um deles, a tradição o chama de Demas, né? Ou, alguns dizem Dimas, outros Demas, mas o mais importante é que esse olhou para Jesus Cristo e ele reconheceu Jesus como sendo o Messias. E ali no meio daquela agonia, daquela dor, daquela aflição, ele disse o seguinte: Senhor, né, se o Senhor quiser, o Senhor pode me salvar. Eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor é o Messias. E isso tocou profundamente o coração de Jesus Cristo. Jesus, naquele cenário onde os próprios discípulos o haviam abandonado, né? Jesus estava praticamente sozinho. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro, né? Se entregou para morrer sozinho. E ali o malfeitor viu, mesmo naquele homem crucificado, a nobreza do Messias e disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me salvar, e eu acredito no Senhor, quero ser salvo. E Jesus, então, ele foi lá e ele disse para aquele homem: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Opa, pera aí, pastor, agora eu te pego. Aqui na minha Bíblia não está escrito do jeito que o senhor falou. Aqui na minha Bíblia está assim, ó: em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. É assim que está escrito na minha Bíblia. Opa, então pera aí. Você sabe que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o grego e o aramaico. No Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego. E uma das características do grego é que não existe vírgula, não existe a pontuação como a gente conhece. É diferente a pontuação, é diferente a estrutura gramatical da língua grega. Então, Jesus Cristo, ele diz o seguinte: olha, em verdade te digo hoje. Quando você vai analisar a concordância e a estrutura da frase, a vírgula é mais cabível ali. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí, quando você pega um texto dúbio, e aqui está a chave do estudo da hermenêutica, né? Que é a ciência do estudo da palavra de Deus, de interpretação. Você não pode usar um texto duvidoso como base para uma doutrina. O que você deve fazer quando você encontra um texto duvidoso? Você deve pegar aquele tema e analisar aquele tema em toda a Bíblia, para que você tenha o conceito do estudo daquele tema mais claro. Então, se você for lá em João, por exemplo, no capítulo 20, versículo 17, Jesus disse assim: olha, não me segures, em algumas traduções diz, não me detenha, porque ainda não voltei para o Pai. Então note que ele ressuscitou, e aí quando ele ia ser, certamente, na euforia do reencontro com Jesus, as mulheres ali, os discípulos queriam abraçar Jesus, e ele falou: opa, não me detenha, eu estou no corpo glorificado e ainda eu não voltei para o Pai. Jesus ainda não havia ascendido aos céus. Então como que aquele ladrão estaria com Jesus Cristo naquele dia, sendo que Jesus ressuscitou no 3º dia, no domingo, e quando ele se encontrou com os discípulos, ele mesmo disse que ainda não havia voltado ao Pai. Você percebe como o texto bíblico ele é muito claro, como a Bíblia não dá margem para erros, para contradição. E eu volto a dizer, nós não podemos pegar um texto duvidoso e tentar
configurar uma doutrina em cima de um texto que não é muito claro. Mas a verdade é que, independente de qualquer coisa, o ladrão que estava ali na cruz do Calvário, ele teve a salvação proclamada por Jesus Cristo, e naquele dia glorioso, quando Jesus Cristo voltar, esse ladrão, ele vai ir com Jesus habitar na eternidade. Essa é uma verdade máxima. E queridos, a grande bênção que nós temos em nossa vida, a grande alegria de servir a Jesus, é a certeza de que um dia Jesus Cristo vai voltar, e de que um dia Jesus Cristo vai pôr um ponto final neste mundo de pecados, neste mundo de transgressões. Nós podemos assim ter a confiança na misericórdia de Jesus Cristo, nós podemos ter a confiança na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não nos deixa em maus lençóis. A palavra de Deus não nos deixa desamparados. Se nós formos fiéis ao Senhor, se nós formos fiéis ao que está escrito na Bíblia, nós estaremos sempre protegidos pela palavra de Deus. Então, voltando aqui, recapitulando o que nós já estudamos, o que nós vimos até agora, né? Os mortos, eles não têm participação no mundo dos vivos. Os mortos não sabem de coisa alguma. Bom, adiantando o nosso estudo, eu queria agora abordar uma parte muito importante, uma parte fundamental. Nós já caminhamos aqui para os finalmente aqui do nosso estudo, e eu queria chamar a sua atenção, pedir a você que prestasse muita atenção no que nós vamos ver agora. Deixa eu só ajustar aqui a minha apresentação aqui, PowerPoint. Quando nós vamos aí estudar a compreensão de algumas denominações ao redor do mundo, nós vemos que muitos creem na imortalidade da alma. Algumas igrejas evangélicas, né, tidas aí como cristãs, acreditam que os mortos, as pessoas quando morrem, se elas foram pessoas boas, elas vão diretamente para o céu. Se elas foram pessoas más, pessoas ruins, elas são condenadas ali ao inferno, né? Será que essa é uma verdade bíblica? Será que é isso que a Bíblia diz? Eu queria convidar você a ler um texto que está lá em Tessalonicenses. Pega a sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Só um minutinho. A palavra do Senhor diz assim, olha: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha que coisa linda, o apóstolo Paulo, ele direciona esta mensagem aos cristãos. Ele diz o seguinte: olha, nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus, nós não podemos cair no mesmo erro daqueles que não têm a nossa fé. Porque eu já fui, como pastor, eu já fui em vários velórios, e é diferente o velório daquele que não tem esperança. É um desespero terrível. As pessoas estão assim olhando desesperançadas e elas choram o tempo todo. É claro, todos nós choramos e a perda nos causa essa dor. Isso é natural, isso acontece comigo, isso acontece com qualquer um de nós. Mas quando nós temos no nosso coração a certeza de que, como Jesus Cristo disse, Ele é a ressurreição e a vida,
e ainda que nós morramos, nele nós viveremos eternamente, a gente começa a agir de uma forma diferente. A gente sente a perda, a gente sente a dor, mas lá no fundo do nosso coração a gente tem a esperança ardendo. A chama da esperança em Cristo Jesus, ela arde no nosso peito, arde no nosso coração, e nós temos a certeza de que aquele não é o final. Nós temos a certeza de que Jesus, ele venceu a morte, e pelo fato de Jesus Cristo ter vencido a morte, nós também seremos vitoriosos. Então, essa doutrina pagã, e nós podemos dizer isso com toda certeza, essa doutrina pagã da imortalidade da alma, que é uma doutrina de homens, né? Ela entrou pela porta de trás das igrejas nos primeiros séculos. E infelizmente, né, as igrejas elas começaram a aderir a esse pensamento a partir da igreja católica, e depois as demais igrejas protestantes, infelizmente, inseriram essa crença no seu corpo doutrinário. Então, muitas igrejas, a grande maioria delas, que crê, né, nessa imortalidade da alma, nessa vida contínua, elas seguem o mesmo caminho do Espiritismo, não há diferença alguma. Numa linguagem diferente, numa roupagem diferente, estão pregando a mesma coisa. Olha como o engano satânico ele é terrível, queridos. O diabo faz com que todas essas igrejas, até igrejas sérias, pessoas sinceras ali, que são servos de Deus, e eu não estou entrando no mérito de julgar a fidelidade de A ou B. Deus é quem conhece o coração, Deus é quem julga, é o único que julga é Deus. Quem sou eu, mero pecador? Eu aqui sou tão pecador que eu preciso da misericórdia de Cristo. Agora, uma coisa é certa, a doutrina ensinada da vida contínua, da imortalidade da alma, é de fato uma doutrina pagã, e é a mesma coisa que o Espiritismo prega por aí. João 20:17, se você ler na sua casa, aí você vai ver que faz uma alusão ao que a serpente disse à mulher. A serpente lá em Gênesis 3:4 diz, olha, pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que certamente você não vai morrer. E Satanás disse isso, e há um jornal de 1988 que diz o seguinte, é o The Progressive Thinker, é uma espécie de jornal informativo espírita. Olha a alegação dos espíritas: o espiritismo é a mensagem de Deus para os mortais, declarando que a morte não existe, que todos os que já morreram continuam a viver, que há esperança na vida além da morte para a maioria dos pecadores. Ou seja, ele banaliza o pecado, trata o pecado de maneira banal e diz o seguinte, olha, ainda que você morrer, você vai ter uma vida além da morte, você vai ter muitas outras vidas, você vai ter muitas outras oportunidades para você pagar o mal que você cometeu aqui na terra. E aí quando você vai para o catolicismo diz o seguinte, olha, aquele que foi mal, aquele que foi pecador, qual que vai ser a segunda oportunidade dele? Ele vai lá para o purgatório sofrer, ele sofre um pouquinho no purgatório, ele paga os males dele, né? E aí ele vai para o paraíso, ele vai para a vida eterna. Percebe que a linguagem é praticamente a mesma? O Espiritismo diz, olha, o karma vai te seguir até você pagar a sua dívida. O purgatório é uma forma de pagar a dívida. Então, o protestantismo diz assim, olha, quando Jesus Cristo voltar, vai haver um arrebatamento secreto, e após esse arrebatamento secreto, alguns dizem, vai ter um milênio de oportunidades, outros dizem, vai ter 7 anos de oportunidade, vai ter uma segunda oportunidade. Perceba que as três visões teológicas são a mesma coisa. Não existe segunda oportunidade. A segunda e única oportunidade que nós temos é essa aqui. A grande maior oportunidade que nós temos é dessa vida. Esse é um engano satânico. É uma mentira que Satanás ela tem pregado para as pessoas, que infelizmente tem enganado muitas pessoas, pessoas sinceras, pessoas boas, têm se perdido por conta dos enganos satânicos. Há pessoas, queridos, que vão a adivinhos, que vão a médiuns para tentar descobrir o futuro, para tentar descobrir as coisas. E olha, há pessoas até cristãos, professos cristãos, que infelizmente colocam a sua vida nas mãos de adivinhadores, creem no horóscopo, creem aí nesses
médiuns, em espíritas, nessas pessoas que dizem falar com os mortos. Deus abomina esse tipo de coisa. Você se lembra da história de Saul? Saul, desesperado, vendo o seu reino ruir por conta da sua desobediência, por conta do seu orgulho, ele foi até aquela bruxa e ele pediu a ela que ela dissesse o futuro, que ela trouxesse de volta à vida ali Samuel. E o diabo deu poderes àquela mulher, porque pelo relato bíblico nos dá a impressão de que o diabo deu poderes àquela mulher e ela trouxe à tona ali e Samuel, e ele ouviu as informações de Samuel, mas não Samuel mesmo, porque Samuel estava morto, era o diabo falando com Saul, e aquilo ali foi o decreto de morte de Saul. Deus ali tirou dele, né, o reino que Deus mesmo havia dado. Meus amados, é um grande risco. Deus abomina esse tipo de coisa. Então, se você é um cristão batista, da Assembleia de Deus, ou de qualquer outra denominação, adventista, e você consulta esse tipo de adivinhadores, curandeiros, sabe de uma coisa? Você está indo contra a palavra de Deus. Você está dando ouvidos ao diabo. Você está dando ouvidos a Satanás. Satanás que se veste de anjo de luz, e a palavra de Deus diz que, se possível, ele vai enganar até os próprios eleitos. Outro dia ouvi alguém dizer assim: olha, os irmãos estão procurando aí uma curandeira, os irmãos estão indo atrás de uma curandeira, porque diz que ela pode adivinhar o futuro e ela fala as coisas, e do jeito que ela fala as coisas acontecem. É claro, o diabo, como eu disse, o diabo tem poder também. E o diabo, ele é mais inteligente do que a gente pensa que ele é, né? Ele trabalha com a ganância do homem, ele trabalha com essa fragilidade espiritual do homem, e quanto mais nós dermos campo para o diabo, mais ele vai tripudiar em cima de nós. Eu não me esqueço, né, da história lá das irmãs Fox, que no século passado, né, aliás, no século XIX, elas alugaram uma casa de madeira, e ali começou algumas batidas naquela casa, e a mais velha começou a responder às batidas. Então elas criaram um código de comunicação, e segundo, né, o código que elas fizeram lá, eles fizeram um alfabeto, e aquele espírito que batia na casa dizia o seguinte: ó, tem um cadáver enterrado aí debaixo da casa. E elas escavaram e elas de fato encontraram o cadáver ali, e essa notícia ganhou notoriedade em todos os Estados Unidos. Vinha gente tudo quanto é lado para conhecer as irmãs Fox. E as irmãs Fox então começou ali a visitar vários lugares e fazer consultas mediúnicas, né? E o diabo dava poder para elas, e elas adivinhavam mesmo as coisas que aconteciam na vida das pessoas. E esse foi o início, esse foi o começo, o surgimento ali do neoespiritismo nos Estados Unidos. O neoespiritismo, como nós conhecemos hoje, foi a célula embrionária dele, né? E se espalhou pelo mundo todo essa praga terrível, essa abominação. Queridos, até mesmo dentro das igrejas, nós temos visto pessoas que acreditam nessas coisas. Nós temos visto nossos irmãos envolvidos nessas coisas nojentas e abomináveis a Deus. É um contato íntimo com o próprio diabo quem se mistura com essas coisas. Há pessoas que dizem ser curandeiros. Não existe isso. Quem cura é Deus, ou Deus dá capacidade à medicina para curar. Não vá buscar nessas pessoas a cura, não vá buscar nessas pessoas a solução para esses problemas, porque elas são parte do problema. Elas são pecadoras assim como você, elas carecem de um pecador assim como você carece de um pecador, elas carecem de um salvador assim como você carece de um salvador, porque são pecadoras, elas são necessitadas de salvação. Não se engane, não se deixe enganar por essa abominação. E eu quero concluir, né, a mensagem de hoje dizendo o seguinte: Deus trará a verdade à tona a todos aqueles sinceros que desejam em seu coração encontrar-se com a verdade. Deus deseja dar para você o conhecimento da verdade. Se você quiser, se você for sincero, se você buscar a Deus, se você permitir que a palavra de Deus fale ao seu coração, Deus vai iluminar você, Deus vai te dar o conhecimento da verdade, e você vai abrir os seus olhos.
você vai ver que a promessa de Deus é que nós vamos viver num lugar onde não vai mais existir morte. Eu quero ler com você aqui, olha, o livro de Apocalipse, algumas descrições aqui do que nós vamos viver na eternidade. Apocalipse, a partir do capítulo 21, olha o que a palavra de Deus diz, promessas benditas, promessas maravilhosas, diferentemente do que Satanás tem feito, que é iludir e enganar o mundo todo. O livro do Apocalipse, capítulo 21, nos versos 4 em diante, diz assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus Cristo promete para mim e para você a vida eterna. O próprio Jesus promete: eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu vou tirar de você toda dor, todo pranto. Confie em Deus, confie no Senhor. Não dê ouvidos ao que essas falsas religiões têm ensinado. Não dê ouvidos ao que falsos líderes têm pregado por aí. É bem melhor confiar em Jesus, é bem melhor confiar na palavra de Deus. Não, o profeta Jeremias diz: maldito é o homem que confia no outro. E no mesmo livro ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu falei para vocês que ia contar o que aconteceu com o bispo Bishop Pike. Ele começou a se envolver com o ocultismo, ele começou a praticar orgias, começou a praticar cultos satânicos, fazer oferendas para Satanás, então ele perdeu a sua sanidade mental. E um dia ele se desfez de tudo que ele tinha, pegou ali uma muda de roupas e ele foi lá para o deserto, o mesmo deserto onde Jesus Cristo foi tentado, né? Que a palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele foi para aquele lugar e ele sumiu por um bom tempo. E tempos depois encontraram o corpo dele ali e o corpo dele estava todo dilacerado. Ou seja, o diabo consumiu, o diabo tragou a vida dele ali. A gente não sabe, ninguém sabe a maneira como foi, mas ele foi levado para morrer. Amados, nós não temos forças se nós nos colocarmos no campo do inimigo. Nós não temos forças para lutar contra ele. O diabo sabe que ele não tem poder quando ele luta com Jesus Cristo, mas ele atrai as pessoas para o campo dele. E quando estamos no campo dele, ele nos ilude, ele nos engana. E acredite, ele tem uma mentira que serve para cada um de nós. Ele tem uma mentira que serve para você, ele tem uma mentira que serve para mim, e se nós dermos ouvidos às seduções, aos sofismas de Satanás, nós seremos enganados e nós seremos destruídos. Eu concluo com a história de um comportor que estava ali vendendo livros numa cidade, fazendo o seu trabalho do Ministério da Página Impressa, e um dia ele se encontrou com uma senhora, e a senhora pediu que queria conhecer a Bíblia, queria estudar a Bíblia. Então aquele missionário resolveu estudar a Bíblia com ela. E estudando a Bíblia com ela, ela falou assim: olha, eu estou muito feliz porque dias atrás o meu filho mais velho veio aqui me visitar. E ele tem vindo aqui pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo horário, e ele tem vindo aqui me visitar. E ele fica aqui comigo, eu vejo ele, e eu converso com ele, eu falo com ele, são momentos maravilhosos. E aí ele disse o seguinte, ó, o missionário disse para ela: mas espera aí, a senhora não tinha me dito que o seu filho havia morrido, que só tinha um filho só e que ele havia falecido? Ela falou: pois é, isso que é o mais maravilhoso de tudo, que o meu filho havia falecido, mas ele tem vindo aqui uma vez por semana. Ele não gosta muito de você, ele sabe que você veio aqui, ele não gosta muito de você. Ele fala para mim não aceitar você aqui em casa, mas eu falo que você é uma pessoa boa e que ia continuar fazendo os estudos bíblicos. E ele canta para mim, ele fica aqui comigo, passa tempo comigo. E o jovem falou: minha irmã, eu preciso dizer para a senhora me desculpe, mas
Eu sei que a senhora gosta de ter esses momentos aí e que isso acalenta o coração da senhora porque a senhora sente a perda, mas a palavra de Deus diz que é o diabo que está te enganando, não é o seu filho. E ela falou, claro que é o meu filho, eu não acredito, ele é tão dócil e ele fala tudo que a gente viveu, as experiências que a gente viveu aqui. E aí o comportou evangelista insistiu, olha, a Bíblia fala que os mortos não têm participação no mundo dos vivos, como pode ser o seu filho? E ela falou, não, eu acredito que é o meu filho, não é nenhum espírito imundo não, é o meu filho. E o missionário deu um desafio para ela, falou, então eu quero desafiar a senhora. Quando ele vier de novo aqui, eu quero que a senhora diga para ele assim, olha, que ele confesse o nome de Jesus e que em nome de Jesus ele diga quem ele realmente é. A senhora pode fazer isso? Ela falou, eu posso. E aí aconteceu a experiência, o comportor voltou na semana seguinte, ela estava cabisbaixo, triste, e aí ele disse, seu filho veio essa semana aí? E ela balançou a cabeça e disse, me conte como foi. E ela disse, ele chegou, começou a conversar, mais uma vez pediu para mim não aceitar você aqui. E aí eu fui pedir para ele confessar o nome de Jesus. E ele se recusou. E eu pedi mais uma vez e ele se recusou. E na última vez eu disse para ele assim, em nome de Jesus eu te ordeno, diga quem você é. E ele saiu às pressas da minha casa. E quando ele estava da porta para fora, ele disse, eu sou o diabo. E nunca mais apareceu. Queridos, tem uma frase muito célebre. Eu sei que quando essas histórias paranormais, né, ou alguns vão dizer fenomenológicas acontecem, para quem é mais racional, é difícil de tragar essas histórias. Mas tem uma frase célebre, me fugiu agora o autor dela, mas que diz que entre os céus e a terra há mais coisas que a nossa vã filosofia possa imaginar. Existe sim um mundo espiritual, existe sim uma guerra cósmica, existe uma luta sendo travada entre as hostes malignas e o exército de Deus. Há um grande conflito acontecendo com toda a força, com toda a violência, e os nossos olhos não podem captar esse grande conflito. Está vedado aos nossos olhos. Mas anjos de Deus e anjos do Satanás batalham pela sua e pela minha vida. E a grande verdade é que nós estamos inseridos nesse contexto. Nós estamos no meio dessa guerra. Não tem como ficar neutra essa guerra. E nós precisamos nos posicionar. Então eu preciso fazer um apelo para você. Você que é de qualquer denominação, não importa qual igreja você é. Mas se você crê na Bíblia, se você crê na palavra de Deus, em nome de Jesus, eu te suplico e eu te convoco, saia dela. Saia dessa denominação que tem ensinado mentiras para você. Saia dessa denominação que não tem pregado a Bíblia. Deus deixou a sua palavra e nós precisamos ser fiel à palavra dele. Não podemos ser iludidos pela instituição ou pelos líderes ou pela fala suave do diabo através dos gurus ou dessas pessoas aí que lideram esses movimentos. Deus está juntando um exército, Deus está arregimentando o seu povo, Deus está buscando o seu rebanho para a igreja verdadeira. E amados, eu não falo isso com orgulho, eu não falo isso com arrogância, mas a igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É aquela que segue a Bíblia como seu líder, que segue a Jesus Cristo como seu pastor. O nosso pastor é Jesus. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai se não for por ele. O padre não pode perdoar os seus pecados. O Papa não pode perdoar os seus pecados. A mesa espírita não vai solucionar os seus problemas. Não vai botar um ponto final na morte. O único que pode solucionar os seus problemas se chama Jesus Cristo. E somente na sua palavra é que você vai encontrar o caminho para o céu. Quero fazer um apelo para você nessa noite. Quero fazer um apelo para que você se coloque ao lado de Jesus, se coloque ao lado da verdade, que você abandone o erro e que você siga o que está escrito na palavra de Deus. Eu não tenho a pretensão aqui
de fazer que você acredite em mim, mas eu quero que você investigue a Bíblia. Eu quero que você tenha honestidade intelectual e para que você abra a palavra de Deus e deixe ela falar com você. Leia o texto bíblico. Deixe o texto bíblico ter autoridade sobre a sua fé, sobre a sua vida. E as correntes da opressão, as correntes da mentira, do engano, do erro, elas cairão. Cairão como escamas caindo dos seus olhos. E você poderá enxergar a verdade. Que Deus abençoe você nessa empreitada. Que Deus abençoe você nessa luta e que você possa ser vitorioso. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Se você deseja viver conforme a vontade de Jesus, se você deseja experimentar a alegria e o sabor da liberdade, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo ilumine você, que Ele te dê forças, que você faça a escolha correta e que a escolha do seu coração seja servir a Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Deus, eu estou aqui na sala da minha casa e de alguma maneira, meu Pai, o Senhor me deu a oportunidade de estar falando com algumas pessoas, ó Pai, falando para pessoas que talvez vivam uma vida aprisionadas ao erro, Senhor. Talvez há pessoas aqui, Senhor, que estão nos assistindo, que vão nos assistir futuramente, que no seu coração desejam ser fiéis a Ti. Mas, Pai, o Satanás tem os enganado, Senhor. Infelizmente, devido à fragilidade emocional ou à falta de conhecimento, Senhor, muitas dessas pessoas sinceras, pessoas boas, têm sido enganadas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te suplico que o Senhor os liberte, que o Senhor abra seus olhos, que o Senhor, meu Pai, os conduza pelo caminho da verdade e que eles possam se firmar nas suas escrituras sagradas, que eles recebam, meu Pai, no seu coração a verdade e que a verdade os liberte, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoe, meu Pai, as nossas falhas, perdoe todos os nossos erros e que, em nome de Jesus, a cada dia possamos nos aproximar do Senhor. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, que você possa ter aí a alegria, de viver com Jesus, estar com Ele. Eu vou ler aqui alguns comentários, deixa eu só abrir aqui no meu computador, vou mandar alguns abraços. Se você tem algum pedido de oração, não hesite em colocar aí o seu pedido de oração. Se você tiver alguma pergunta e quiser que a gente responda, coloque aí também a sua pergunta, vai ser um prazer responder você. Nós temos hoje a oportunidade, de fazermos aí esses comentários, de poder estudar a palavra de Deus, de aprofundar no conhecimento da Bíblia, e isso é um grande privilégio. Queridos, um dia, não está muito longe disso acontecer, até mesmo essa liberdade nos vai ser tirada. A gente precisa aproveitar enquanto temos hoje, a gente precisa aproveitar enquanto nós estamos aqui e Deus está dando a gente a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de poder discutir sobre a Bíblia, de abrir o texto bíblico, deixar a Bíblia falar conosco. Isso é um grande privilégio. Eu quero já aqui mandar um abraço muito especial, irmão Ednilson Fitz, que está conosco aqui na nossa transmissão. Meu amigo pastor André Ferreira, grande André, pastor lá de Rio Claro, central de Rio Claro. Um grande abraço, meu querido. Deus abençoe você, viu? Satisfação receber aí um contato seu. Irmã Valdirene, lá de Ribeirão Branco. Deus abençoe a senhora, irmã Valdirene. Um grande abraço aí. Irmão Sebastião também. Deus abençoe. Irmã Marlene Pacheco. Uma ótima noite. Deus abençoe você. O irmão Luiz também. Abençoe toda a família. Irmã Dilma, com o irmão Manuel. Grande abraço. Deus ilumine vocês, viu? Muita força. Se aqui tá frio, eu fico imaginando como que tá aí, hein? Aí na casa da irmã Marlene, da irmã Dilma, que é mais no sítio, mais ali em volta de montanhas, de verde. Imagina o frio que tá fazendo aí.
Um abraço para a irmã Adriana. A irmã Adriana já está mais perto aqui na cidade, mas está no alto também, né? Aí deve bater uma brisa boa aí em cima. Ela manda uma boa noite para todos aí. Deus abençoe a cada um de nós nesse momento. Amém, irmã Adriana? Deus abençoe a senhora. Abençoe Montoni aí. O Juanzinho, o João, a Júlia. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu ver quem mais aqui. Irmã Marlene. A Leda. Um abraço, Leda. Deus abençoe, querida. Feliz semana para você. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine essa semana, viu? Semana de bênçãos. Mais uma vez, sempre presente aqui minha mamãezinha. Boa noite, mamãe. Deus abençoe você. Tô vendo que entrou aqui agora o meu pastor Péricles, nosso pastor de jovens. Pastorzão, já demos uma chamada aí no povo pro Caleb, Missão Caleb. Vamos pegar firme aí, viu? Com a graça de Deus. Minha mãe pede oração aqui pela Igreja Adventista lá do bairro Turmalina, né? A netinha Luna, a Luna Roberta também. Pede pelo Ednei, o pai dele, que Deus possa, pai do Ednei, um amigo de Campinas, que está adoentado, que Deus possa abençoá-lo lá, possa livrá-lo aí dessa enfermidade, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Luísa Furquim. Boa noite, estamos juntos. Um abraço, irmã Luísa. Irmão Orlando, Deus abençoe vocês aí. Abençoe todo mundo aí que mora aí no Cantinho dos Tigres. Mas deve ter onça aí, né? Mas ali é os Tigres, bairro dos Tigres. Mas tem umas onças lá naquele canto lá. Frio também, viu? Um abraço a todos aí. Montoni, irmã Toninha. Deixa eu ver quem mais. Montoni, muito bem explicada essa mensagem. Pastor, Deus seja louvado. Amém, Montoni. Deus seja louvado. A palavra de Deus é clara, né? Ela é límpida e cristalina. Mário Quintana diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Deus dá pra gente a oportunidade de conhecer a palavra dele e é escolha nossa se vamos segui-la ou não. Mas a gente não pode ficar na ignorância, né? Valeu, pastor Pélix, estamos juntos nessa missão. A mesma missão, em nome de Jesus. Vamos recuperar aí todo esse tempo que a pandemia nos impediu de agir, né? Com a graça de Deus. Queridos, ótima noite para você. Que Deus dê assim uma semana abençoada. Que essa semana seja repleta de bênçãos poderosas na sua vida. E que o Espírito Santo de Deus possa conduzir você, viu? Deus abençoe. Até a próxima. Na quarta-feira estaremos juntos aí para mais um estudo da Palavra de Deus. Grande abraço, fiquem com Deus.